Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, leitura do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra inerrante, autoritativa e suficiente de Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento nós nos apresentamos diante do Senhor, aberta foi a tua palavra e necessitamos do teu Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade para compreendê-la. Pedimos que o Senhor visite aqueles que sofrem nos hospitais, independente se são cristãos ou não, que o Senhor capacite os profissionais da saúde, principalmente os domésticos da fé, que eles possam ser bem, ó Deus, instruídos e influência também por meio da tua palavra de conforto aos pacientes e aos demais colegas da área da equipe médica. Rogamos pelos profissionais da saúde em todas as instâncias e os funcionários dos hospitais. Pedimos pelos nossos governantes, ó Deus, nos ajude nesse momento. Ó Deus, pedimos assim que o Senhor abençoe os secretários de saúde dos nossos mais de 5.000 municípios. Também nós rogamos assim, ó Deus, pelos secretários estaduais, pelo ministro interino da saúde. Te rogamos assim também pelos nossos governantes em todas as instâncias. Ó Deus, rogamos também que o Senhor conceda sabedoria aos profissionais da bioquímica que têm trabalhado em muitos laboratórios no mundo para que uma vacina possa ser produzida. Ó Deus, pedimos que medicamentos em breve possam estarem disponíveis para que essa situação tão delicada possa se findar. Rogamos pela obra missionária também, sabemos que muitos dos nossos irmãos têm sofrido, ó Deus, essas consequências. Pedimos que o Senhor abençoe nossas igrejas, também, ó Deus, concedendo o sustento a todos aqueles que trabalham, ó Deus, tanto na área da assistência, ó Deus, da igreja, no que diz respeito à sua manutenção, como secretarias, bibliotecários, os obreiros, ó Deus, que em tudo a tua graça possa ser manifesta. Perdoe os nossos pecados, guarde as famílias enlutadas e pedimos que o Senhor nos instrua pelo teu evangelho nesse instante. No nome de Cristo, amém. Querido, você tem percebido que a seguinte frase, vai passar, se tornou quase como que um mantra em meio a essa situação delicada que o mundo enfrenta, em meio a essa pandemia. Vai passar tem sido um instrumento de marketing de muitas empresas e também de muitas instituições de saúde
em vários departamentos, tanto naqueles que trabalham para produzir medicamentos, quanto planos de saúde. Os governos têm utilizado também aí essa mensagem. Queridos, mas vai passar, muitas vezes tem sido objeto de uma frase onde a esperança é apresentada, mas muitas vezes uma esperança que não tem muito fundamento. Interessante que quando nós observamos essa situação, o mundo hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, já está aproximadamente a 370 mil o número de mortos. Aqui no Brasil nós já temos 32 mil aproximadamente, segundo os últimos números do Ministério da Saúde. Então, ainda que as pessoas dizem que isso vai passar, nós observamos que falta vacina, falta medicamento, e eu não estou aqui de nenhuma maneira sendo um promotor da falsa esperança, eu não estou sendo um promotor do pessimismo, e nem quero aqui que você pense, o pastor então ele não traz esperança para as nossas vidas, ele não traz a esperança das Escrituras. Sim, nós acreditamos que isso vai passar pela misericórdia do Senhor, mas as Escrituras nos chamam a ocasiões como essa, a um verdadeiro arrependimento. As Escrituras nos chamam assim a buscar o Senhor em espírito e em verdade, e assim crer que Ele pode mudar essa situação. Mas quando a Escritura fala sobre momentos delicados da história da humanidade, nós precisamos pensar que o pensamento das Escrituras é que tudo isso sim vai passar, mas numa instância muito superior do que simplesmente a pandemia. Mas a Escritura fala de um novo céu e de uma nova terra, segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, aonde habita a justiça. Existe um tema teológico muito importante que é o chamado efeito noético da queda, o efeito noético do pecado. Preste atenção, ainda que nós temos a expressão noético nesse termo teológico, aqui nós não temos nada a ver com Noé. Então o texto quer dizer sobre os efeitos da queda. Esse pressuposto teológico, os efeitos noéticos, vai dizer o seguinte, que a terra sofreu grandes alterações por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Se você ler o capítulo 1 e o 2º capítulo do livro de Gênesis, tudo que Deus ia criando nos 5 primeiros dias da criação, ele disse que era bom. No 6º dia, o homem e a mulher foram criados, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e a Escritura diz que foi muito bom. Observe então que Deus teve uma criação perfeita. No capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, a terra vai criar ali, naquele momento, gardos e abrolhos. É claro, sobre o domínio universal de Deus. E a terra então ela vai se tornar maldita por causa do pecado. Queridos, a morte veio como uma consequência do pecado. Paulo, o apóstolo, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que a terra geme e suporta angústias. Ele apresenta ali 3 gemidos no capítulo 8 e um deles é o gemido na criação. A criação, ela espera por uma redenção. Os animais se tornaram ferozes como um efeito da queda, e isso fica bastante claro quando estudamos esse tema, além de outros nas Sagradas Escrituras que mostram os efeitos do pecado. Pois bem, então o que nós precisamos pensar nessa realidade, nesse momento de pandemia e sobre a esperança? Será que existe esperança? Sim, existe uma esperança muito maior do que a pandemia passar, mas existe uma esperança de habitarmos num ambiente onde há justiça. Apesar que isso só vai acontecer para aqueles que pelo Espírito Santo foram transformados pelo Evangelho. Então a primeira pergunta que você tem que fazer, não na pandemia ou em qualquer momento da sua vida, é: será que você já tem certeza da salvação? Será que o Espírito Santo mudou a disposição da sua mente, do seu coração, e Cristo é o Senhor da tua história? Queridos, nós meditamos recentemente no profeta Isaías, no nosso último vídeo, e você pode ver lá no capítulo 1, versículo 1, algumas informações sobre a sua vida. Ele exerceu um ministério de 47 anos, ele foi profeta tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, e ele também foi um homem que, durante toda a sua vida, mostrou uma grande dedicação ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O seu ministério começou no ano 740 a.C., mas eu fiz questão aqui de falar do Evangelho de Cristo Jesus,
porque entre todos os profetas do Antigo Testamento, ele foi aquele que mais falou a respeito de Jesus. Queridos, o capítulo 53, ele é considerado um dos capítulos mais gloriosos do Antigo Testamento. Ele é até considerado por alguns teólogos como o capítulo mais querido do Velho Testamento, porque ali nós vemos o sacrifício de Cristo sendo anunciado desde o finalzinho do capítulo 52 e por todo o capítulo 53, aquilo que Jesus Cristo enfrentaria para a redenção do seu povo, para que o pecado fosse perdoado, para que a paz se estabelecesse. Então o capítulo 54 e capítulo 55 é como se fosse o fruto do capítulo 53. Olha o que diz o capítulo 53, versículo de número 11. Ele é uma referência aqui a Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Observe que Cristo ficaria satisfeito com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua ressurreição. Isso está relatado profundamente no capítulo 53, e ele então justificaria a muitos. Muitos estariam novamente em paz com Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Queridos, agora, olhando para o capítulo 54, alguns fatos são bastante interessantes, principalmente nós fazendo aqui algumas aplicações em relação à pandemia. Verso 1, a parte A diz: canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta com alegre canto e exclama. O texto vai dizendo que essa mulher ela não sentiu as dores de parto, mas ela deve cantar alegremente. Queridos, esse é um ponto bastante interessante na estrutura do Antigo Testamento, porque a nação de Israel sempre teve que lutar com essa questão da esterilidade na semente do Messias. O chamamento para que de uma nação Deus enviasse o Salvador começa com um homem chamado Abraão e com a sua esposa Sara, lá no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. E você vai perceber que dessa semente que começa com Abraão, o último homem que é muito importante nessa genealogia é a pessoa de João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Os seus pais eram o sacerdote Zacarias e sua mãe se chamava Isabel, que inclusive era prima de Maria, que foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à sua humanidade. Como Deus, ele não tem mãe, evidentemente. Ele assumiu a natureza humana desde a sua concepção, mas ele é Deus desde sempre, desde antes da criação de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa única, porque ele é o único personagem que na realidade tem duas naturezas distintas. Ele é 100% divino desde sempre, desde a eternidade passada, usando a linguagem bíblica, e ele também é 100% humano desde a sua concepção. Paulo deixa isso bem claro na primeira carta de Paulo a Timóteo, jovem pastor na cidade de Éfeso, 1 Timóteo 2, versículo de número 5. Ali o apóstolo Paulo nos atesta isso de maneira muito clara. Queridos, então observe que esse verso primeiro diz que essa mulher aqui, é claro, é uma linguagem simbólica, é uma referência a Israel, e que ela precisava se alegrar, mesmo não tendo as dores de parto. E aí depois nós temos algo bastante intrigante, que o texto vai dizer que aquela que não é casada, ela tem mais filhos do que a casada. Olha o que diz a parte B. Porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Queridos, e aí nós precisamos nos lembrar do Sinai. Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo de número 20. No capítulo de número 20 é o texto super conhecido onde nós temos ali o decálogo, os 10 mandamentos. Naquele momento Deus estabeleceu um pacto, Deus estabeleceu uma aliança com Israel. E a palavra utilizada para aliança no hebraico é a palavra berit, que é a mesma palavra utilizada aqui no versículo 10, a palavra berit no hebraico.
Interessante, meus irmãos, que essa palavra berite em todo o livro de Isaías só vai aparecer 2 vezes. E uma vez é justamente aqui no 54, versículo 10. Então Deus fez uma aliança com Israel. Aliança que Deus iria os abençoar e que eles iriam obedecer aos seus mandamentos. Lá no Novo Testamento, Cristo mostra que essa aliança continua em vigência quando na instituição da ceia ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Queridos, mas o texto diz que a mulher solitária, ela tem mais filhos. O que isso significa? Isso significa que o povo de Israel era o único povo que adorava ao Senhor, que os gentios eram maioria, aqueles que não temiam a Deus. Verso 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças. Alarga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aqui a mensagem é que Israel esteja preparado, porque o número de crentes vai crescer. No período do Antigo Testamento, mais uma vez aqui eu reforço a pessoa de Abraão. O texto diz no capítulo 12 que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão e a nação de Israel falhou muito em enxertar pessoas de outras nações no pacto, na aliança. E aí depois no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo vai fazer isso pela sua morte, pela sua ressurreição. O evangelho não pertence mais a um único povo, mas pertence a todos os povos, línguas, tribos e nações. Que Israel deveria ter feito isso. Israel foi incompetente nessa tarefa e Cristo assim o fez. Agora o verso 3 diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Israel vai possuir as nações. Israel aqui é uma figura da igreja. Então a igreja possui as nações. Você precisa compreender que em Mateus 28, 18 a 20, o Senhor Jesus Cristo disse que o evangelho deveria ser pregado. O Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas precisavam ser discipuladas e depois batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo disse que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então o que isso significa? Isso significa que o evangelho, ele é um rolo compressor. Isso significa que é impossível o evangelho não vencer, porque quem garante a sua vitória é Cristo Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 6, nós temos o cavaleiro do cavalo branco, nos primeiros 2 versos, e esse cavaleiro saiu vitorioso e para vencer. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Observe então como a obra de Cristo, ao enxertar os gentios na aliança, é gloriosa, para mostrar que Isaías capítulo 53, versículo 11 que eu li, está se cumprindo. Aqui nós vemos que a igreja ela é poderosa, ela é forte. Olha o que diz o verso 4. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez. Aqui nós temos 2 pontos importantes. Quando o texto fala sobre o opróbrio da mocidade, quando o texto fala da vergonha da mocidade, aqui Isaías usa 2 sinônimos, né? Ele vai dizer uma referência à condição de Israel antes do pacto com o Senhor Deus Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus da aliança. O nosso bendito Salvador Jesus Cristo é esse mediador da aliança. É por ele que nós temos livre acesso a Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 7, a Escritura diz que Deus não escolheu Israel porque Israel era o povo mais poderoso da terra. Pelo contrário, Deus escolheu o povo mais fraco dentre todos para fazer assim a sua aliança. Queridos, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que Deus utiliza às vezes aquilo que é vergonhoso para o mundo, que Deus não escolhe normalmente os de nobre nascimento. Isso não quer dizer que Deus não capacita pessoas importantes intelectualmente, também famílias que têm uma condição muito boa no aspecto intelectual e monetário, mas que na grande maioria das vezes o Senhor prefere chamar o princípio da humildade, onde o mundo muitas vezes se surpreende. Observe o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo, a família que ele nasceu, uma família de um carpinteiro, é comprovação absoluta disso. Então depois o texto vai falar também do opróbrio, da vergonha da viuvez.
Se você ler o profeta Ezequiel, ele vai dizer que Israel havia se tornado uma meretriz. Por que Israel se tornou uma meretriz? Por causa da quebra do pacto, por causa do seu pecado. Observe como o verso primeiro que nós lemos, e já trabalhamos ele aqui também nessa exposição, é bastante claro que Israel era casado com o Senhor. Verso 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, como uma mulher que foi repudiada, verso 6. Observe como Israel era fraco antes de Deus o chamar. Verso 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto, de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Olha o que diz o verso de número 7, que Deus por breve tempo deixou Israel. O que aconteceu? Onde que Israel foi deixada? No ano 586, antes de Cristo, Israel foi levada, as suas duas tribos do sul, cativas para a Babilônia, e lá eles permaneceram durante 70 anos. O próprio profeta Ezequiel, ele profetizou às margens do rio Quebar. Nós sabemos que o profeta Jeremias, ele ainda foi instrumento da graça grande de Deus, da sua enorme misericórdia, porque Nabucodonosor teve compaixão do profeta e ele teve uma condição um pouco melhor. Queridos, nós sabemos que lá se levantou o profeta Daniel, tão importante na história veterotestamentária. Mas depois de 70 anos, o povo de Israel voltou para casa, depois que a Babilônia foi derrotada pelo Império Medo-Persa, e Ciro autorizou que os escravos israelitas voltassem para casa. Olha que coisa extraordinária e impossível de se imaginar. Mas olha o que diz o verso 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. O povo de Israel foi deixado por causa dos seus pecados, mas depois de 70 anos, Deus os traz novamente. O grande príncipe dos pregadores, conhecido como o último dos puritanos, o reverendo Dr. Charles Spurgeon, ele comentando o verso 7 diz o seguinte: o Senhor chama isso de uma pequena ira, e chama o tempo de um momento. O tempo dele é curto. O que é menor que um pequeno momento? Comparado com o seu eterno amor? Olha a pergunta de Spurgeon. O que é um pequeno momento comparado com o seu eterno amor? Então, queridos, em meio à pandemia, e eu volto ao jargão que tem sido tão utilizado, vai passar. Queridos, nós precisamos entender que esse tipo de situação que o mundo está vivendo agora é a disciplina de Deus sobre os ímpios, e essa disciplina aponta para a maior disciplina, que será o juízo eterno no dia do julgamento final, e os ímpios serão lançados no inferno. Nós tivemos alguns momentos como em Sodoma e Gomorra, como o dilúvio, que é anunciado aqui no versículo 9, que é aquilo que a teologia chama de juízos parciais de Deus. E esses juízos parciais apontam para o juízo final do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia final. Mas o verso 7 diz que com grande misericórdia Deus volta a acolher. Queridos, o Senhor, por meio da sua morte e ressurreição, não só acolheu os judeus que já pertenciam a Deus, mas também os gentios, todos aqueles que têm o sangue de Abraão. E aí nós precisamos nos lembrar que esse sangue de Abraão não está associado propriamente ao sangue da semente judaica, mas é o sangue de Cristo derramado na cruz. É tanto que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, versos 26 e 27 o seguinte: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é vossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os daqui têm marido. Observe que ele faz, o apóstolo, uma comparação entre a semente de Agar e entre a semente de Sara, e ele cita justamente no verso 2 que eu acabei de ler aqui, que no caso seria o versículo de número 27,
o capítulo 54, verso 1 de Isaías. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é vossa mãe, diz o verso de número 26 de Gálatas 4. Então, queridos, o que isso significa? Que nós, independente de sermos judeus, e nós não somos na grande maioria daqueles que estão me ouvindo, acredito, se você não tem ascendência judaica, mas por meio de Cristo você é filho da aliança, você participa da mesma aliança que o Senhor Jesus Cristo disse na instituição da ceia. Verso 8 de Isaías 54. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus se compadece de nós de maneira maravilhosa e eterna. Queridos, um poeta cristão que viveu no século XVIII, ele escreveu um poema belíssimo, seu nome era Herrick e ele era inglês. Olha o que Herrick escreveu, e ele usou como base Isaías 54, versículo 8. Ele diz, apenas um pedaço do poema: Ah, filhas de Sião, não tenham medo da cruz, das cordas, pregos e da lança, da mirra, do fel, vinagre, pois com amor Cristo Salvador bebeu o vinho da ira de Deus Pai, e só ficou uma pequena espuma. Foi menos para provar do que mostrar, que amargos copos lhe seriam devidos, os copos que ele por vocês tomou. Observe que ele faz menção dos muitos sofrimentos de Cristo, ele faz questão de destacar que ficou apenas uma espuma, mas que Jesus Cristo sofreu uma dor muito maior. A dor muito maior que Cristo sofreu foi ele ser consumido pelos nossos pecados, segundo Isaías 53:10. Mas ele tomou toda a ira de Deus para que hoje nós tivéssemos total esperança. Vai passar. Nós tivéssemos total esperança, nós estaremos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra, no qual habita a justiça. É muito maior do que uma pandemia passar. Olha o que diz o verso 9, aqui nós temos uma menção sobre o dilúvio, e agora sim, falando especificamente sobre a pessoa de Noé, e aqui nós temos algo bastante interessante, porque como a Escritura garante que Deus não vai mais destruir o mundo com água, a aliança do Senhor também nos diz que o Senhor não mais se iraria contra mim e contra você. Por quê? Porque toda a ira já foi colocada sobre a pessoa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, ele disse, está consumado. O que isso significa? Tudo aquilo que era necessário que ele sofresse pelos eleitos, ele assim já o fez. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 50, versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Os remanescentes aqui são aqueles que iriam voltar da Babilônia e reconstruir a nação de Israel. Mas observe que a Escritura diz que Deus ia procurar os nossos pecados, Israel aqui uma referência à igreja, e não ia encontrar. O que isso significa? Todos os nossos pecados já foram perdoados em Jesus. Louvado seja o teu nome, que coisa gloriosa. É claro que Deus nos repreende, Deus nos corrige, segundo Hebreus capítulo 12, mas não para condenação, mas para que a nossa vida se purifique, para que a nossa vida possa espelhar a santidade de Cristo, ainda que numa medida muito inferior. Diz o verso 10 de Isaías 54, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Observe, os montes iam se retirar, os outeiros vão ser removidos, mas não a misericórdia do Senhor. Sobre a igreja. Aqui nós temos uma referência à transformação que a terra terá no novo céu e na nova terra. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai estabelecer uma purificação através do fogo. Pedro fala muito sobre isso, o apóstolo, na sua segunda carta, no capítulo de número 3,
então ali todos os efeitos do pecado, aqueles efeitos que eu disse que na teologia é conhecida como efeitos noéticos da queda, serão retirados. Inclusive nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Todos os efeitos do pecado serão retirados da criação. Todas as manifestações que nós observamos de doenças, as manifestações também da violência dos animais, os terremotos, os maremotos, os vulcões em erupção, o mar com extrema violência nas tempestades, são efeitos do pecado. Tudo isso será retirado, mas a misericórdia do Senhor não será retirada de mim e de você, pois nós estamos na aliança de paz. E a pandemia? O que pensar da pandemia nesse instante? O que nós pensamos é que o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor nos chama a confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos chama a amarmos mais a Tua palavra, a amarmos mais a mesa do Senhor, amarmos mais as Sagradas Escrituras, amarmos mais a oportunidade de termos sido batizados, de professar a nossa fé, lembrar de quanto isso é significativo, das promessas que nós fizemos. Sim, nós acreditamos que a pandemia vai passar, nós oramos para que isso aconteça, mas o Senhor nos chama a arrependermos do nosso pecado. Só para a gente terminar, tendo por base aqui o versículo de número 4, que trata sobre o cativeiro babilônico, o povo de Israel verdadeiramente deixou de ser um povo idólatra só quando eles voltaram do cativeiro. Passaram 70 anos numa terra onde muitos deuses eram adorados, para que assim eles não se entregassem mais aos ídolos. Ezequiel, no seu livro, vai trabalhar o profeta sobre os ídolos do coração. Talvez essa é uma disciplina do Senhor sobre a minha e a sua vida, porque temos tido muitos ídolos no nosso coração. Para mim e para você é disciplina com misericórdia, para o mundo é juízo, como diz assim o versículo 10. Então, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos lembrar que estamos peregrinando para o novo céu e a nova terra, por causa da aliança de paz, por causa de Isaías 53, versículo 10, por causa do sacrifício de Cristo. E lembremos que mesmo em face a essa situação, o noivo da igreja, o esposo da igreja, o Senhor Jesus Cristo, continue cuidando de mim e de você. Que Ele nos abençoe. Amém.